acredito que sim. No entanto, é preciso colocar as políticas públicas dentro de um contexto, né? Elas têm assumiram nos últimos 15 anos um papel relevante. No entanto, agora, aproximadamente nesse último ano, a gente sofreu um grande revés político que coloca as políticas públicas num outro patamar. Acho que nos últimos 15 anos, conforme eu disse, nós tivemos avanços, vários programas sociais, vários programas de distribuição de renda, que tiveram um papel central no que diz respeito à desigualdade. Agora, essas políticas são condicionadas, eram condicionadas a um contexto do governo do PT, né, um contexto que eu diria até fora do lugar, visto que durante todos os anos 90 o mundo passou por transformações. O Brasil, embora tenha passado, não se completou no Brasil. Menciono especificamente o neoliberalismo, né, que sofreu um interregno aqui no Brasil a partir do governo Lula, né, e ao passo que no mundo isso se manteve. Me parece então que há uma condicionante colocada a partir de 2015, onde a crise política, a crise econômica iniciada em 2012 aprofundou, né, levou à necessidade de você rever essas políticas. Me parece que essa é a questão central nesse momento, as condicionantes externas. Logo, o neoliberalismo é um elemento central que retoma força no atual momento e, obviamente, que as políticas públicas estão sofrendo de forma profunda esse processo. Bem, no atual momento, elas são dispensáveis. É preciso ver que política pública está atravessada por interesses, né? Não existe política pública neutra, não existe política pública que tenha um caráter meramente aplicativo. Há interesses atravessados do início ao fim, desde a demanda até a avaliação, estão colocados interesses. E nesse atual estágio da política brasileira, os interesses que estão voltados para as políticas públicas são interesses corporativos, de grupos econômicos poderosíssimos no Estado. Acho que um dos maiores exemplos é agora a questão do trabalho escravo, que a partir de interesses de grupos do agronegócio, de grupos de setor agrícola, né, tem levado a um revés dessa política que durante um bom período no Brasil teve um papel central na discussão da cidadania, né? Então, só com esse exemplo a gente vê como que ela é dispensável, visto que o interesse do grupo que está no poder nesse momento é de alijar esse debate. Bem, o Estado ele é atravessado por interesses, né? E o papel dele hoje, ao longo da história, foi o de reafirmar políticas voltadas para as classes dominantes, os grupos, os grandes interesses econômicos, as grandes corporações. Nesse sentido, negros, pobres, mulheres, indígenas, quilombolas, sofrem por não ter aquele que seria o intermediário, aquele que seria o ente que proporcionaria um certo equilíbrio no jogo social, né? Esse que seria o Estado, ele hoje, ou sempre na nossa história, cumpriu um papel de apenas favorecer os setores mais poderosos. O Estado, como eu disse, é atravessado por interesses, e esses interesses hoje, por exemplo, né, estão claramente voltados para a reafirmação da acumulação do capital, para a acumulação de setores, né, no caso agropecuário, setor do armamento, evangélicos, né, aquilo que tem hoje colocado, né, a bancada BBB na Câmara dos Deputados, que tem hoje preponderado na política brasileira. Esses interesses estão voltados para coisas privadas, né? Então as grandes universidades, os grandes grupos corporativos da educação, né, que hoje tem ações na Bolsa de Valores, né, eles estão acarreando recursos do Estado, sobretudo através de isenção de impostos, de financiamento de projetos, né? E no caso das universidades públicas, elas têm sofrido de maneira drástica isso, corte de recursos, né, corte de recursos para garantir a expansão e mesmo a manutenção dessas universidades. Então, o interesse está voltado para os grandes grupos, para financiamento de grandes grupos, de grandes interesses,
né, colocando em risco, inclusive, o desenvolvimento social do país. Tem duas questões aí centrais, né? Uma primeira é a questão da punição aos pobres. Os pobres hoje são, eles, a partir de um dado momento especial, né? Eu cito, por exemplo, no Rio de Janeiro, com políticas como a UPP, políticas voltadas para uma lógica de combate à violência, mas que na verdade é uma lógica de punição dos pobres. Essa é a primeira questão da exceção, que tem a ver com como é que você combate, controla a pobreza ou controla os grupos que estão no patamar de pobreza considerável, em especial em favelas e áreas precarizadas da cidade. Isso eu acho que é o primeiro enfoque da exceção. O segundo diz respeito ao cenário político brasileiro, onde a Constituição, o direito de habeas corpus, ou vários outros instrumentos legais não são garantidos pela Constituição, visto aí as prisões sem tempo para prescrever, uma série de ações que a gente coloca como um estado de exceção, né, que praticamente criminaliza a política brasileira, né?